Boa noite, pessoal, graça e paz, tudo certo? Boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos a essa live de quarta-feira. É uma alegria a gente poder estar novamente reunido, a gente poder estar aqui partilhando um pouco das nossas vidas e sobre esse tema que é tão importante e tão caro para cada um de nós, que é a vocação. É a vocação. É um tema, né? A gente vem discutindo, o pessoal vai entrando aí. A gente vem discutindo esse tema de vocação já nesse mês vocacional. Então todas as nossas lives aí da comunidade são direcionadas a esse tema, porque é um tema assim que com certeza não tem fim. O fim do tema vocação será só na eternidade, quando nós partirmos daqui. Então, é por isso que nós refletimos tanto sobre essa tão profunda experiência das vocações, que não só uma vocação, mas são várias vocações, né? As específicas, as vocações que é graça de Deus, que é dom de Deus, né? E tantas outras. E a gente já vai fazendo pedido aí para que você possa compartilhar com outras pessoas, o pessoal do Facebook, abrir sala de vídeo, o pessoal do Instagram, clica aí no aviãozinho, vai encaminhando para as outras pessoas. E hoje a gente vai falar sobre o protagonismo na vocação. Você já ouviu falar aí de ser protagonista em tantos contextos? Hoje nós falaremos de ser protagonistas na vocação. Então compartilha aí, convidem mais pessoas. É uma alegria ter cada um de vocês aqui com a gente. Aí o Adelson, Thaís mesmo. Maurício. É uma alegria mesmo a gente poder estar partilhando com vocês nessa noite. O pessoal vai chegando aí, sempre uma graça pra gente, né? Tá podendo estar nas redes sociais, a gente que tá aí não paramos em nossa missão, damos continuidade aqui dentro da comunidade, né? Hoje vivenciando de uma forma um pouco diferente, né? Porque aproveitando o pessoal que está entrando, vai entrando, a gente vai contando um pouco da comunidade. A gente vive um processo aqui da comunidade aí de acelerar algumas coisas a respeito da construção. Também é um momento que a própria comunidade também vive, né, intensamente a espiritualidade, né? Esse tempo de isolamento também é um tempo de recolhimento, de olhar para dentro de nós, de olhar para aquilo que Deus, essa pergunta que a vocação nos exige, né? O que Deus quer ainda de mim, né? O que Deus ainda espera de mim? Então é uma pergunta que nunca se cala dentro de uma comunidade, dentro de um carisma. E então fechar-se, né, muitas vezes para esse momento é se questionar, né? O que Deus quer de pós-pandemia para nossa comunidade? O que Deus espera de cada missionário? O que Deus espera aí, o nosso fundador, o Maurício, diante desse chamado dele, né, dessa intimidade dele com Deus e desses questionamentos que ele faz, né? O que Deus quer da comunidade após pandemia? Então é um grande questionamento. Então, para nós também é uma forma de vivenciarmos aí profundamente esse tempo de pandemia. O Ângelo falava dessa provocação, né, que esse tempo tem feito nas nossas vidas, e eu acredito que pra gente isso não trouxe assim, uma novidade, porque no nosso fundador, no modo dele de viver e de transmitir pra gente essa parcela do evangelho que é o nosso carisma, ele sempre diz assim: o que me impulsiona é o que ainda está por vir, né? A história é importante. Cada acontecimento desses 13 para quase 14 anos de comunidade são muito importantes e nos trouxeram até o dia de hoje. Mas o que vai ser daqui para frente? Quem eu vou ser daqui para frente, né? Então, esse questionamento em nós só veio para poder fortalecer ainda mais e para provocar ainda mais, né? Dentro da nossa realidade, aquilo que eles partilhavam, né? Aquilo que a gente pôde partilhar ao longo desse mês, sobre a verdade de quem nós somos, né? Trouxe para cada um de nós muito mais essa provocativa, né? Quem é você diante da sua vocação? O que Deus espera de você? Qual tem sido sua resposta? Então, assim, são perguntas constantes na nossa vida e que não se encerra com a resposta de um dia, não se encerra com a resposta de uma missão, né? A gente adquiriu agora essa missão das lives
não se encerra nessas missões com as lives segunda, quarta e sexta e de repente em alguns outros horários com os convidados, mas isso não basta, né? Uma vocação ela não se encerra diante de uma resposta do hoje. Enquanto nós temos vida, nós devemos buscar uma resposta nova, né? Nós não mudamos a estrutura, não mudamos a forma como nós vivemos, mas nós atualizamos a nossa resposta. E também é esse o convite que a gente faz para você dentro da sua realidade familiar, dentro do matrimônio, do namoro. Eu achei engraçado, eu lembrei essa questão de uma resposta nova, né? No outro dia eu estava conversando com uma das meninas da comunidade, a gente conversando sobre um namoro, assim, né? A garota não namora, mas eu falei assim, o namoro foi feito para acabar. Ela olhou assim pra mim, achou estranho, sabe? Falou assim, mas como assim? Eu falei, ué, ou ele acaba porque realmente você faz esse processo e tem o discernimento de que não é aquela pessoa, que você não está disposta a construir a sua vida, ou ele termina para poder acontecer o casamento. De uma forma de outra vai acabar, né? Então é uma resposta nova para o namoro, né? E aquilo que talvez ela nunca tivesse pensado. Então é um tema comum, é um tema cotidiano, mas sempre uma visão nova, né? Sempre uma perspectiva nova dentro das nossas vidas. E é isso que Deus faz com a gente a cada dia, né? A gente acorda e Deus falando assim, olha, qual é a perspectiva que você vai adotar hoje? Qual é o ponto de vista que você vai ver hoje? Então fica aí, vamos combinar com a gente aqui esse trato de poder compartilhar, de convidar mais pessoas, para que a gente possa aprofundar e discutir um pouquinho mais o que é ser protagonista na vocação. Amém. Vamos rezar então para a gente aprofundar um pouco nesse tema aí, galera. Vamos pedir essa graça do Espírito Santo para que nesse momento, nessa live, cara, seja um momento assim que a gente mergulhe nessa experiência com Deus, mergulhe nessa descoberta desse projeto de Deus para cada um de nós, para você, sua família, pelas pessoas que te envolvem aí, pelos seus relacionamentos. Que o Espírito Santo nos ajude nessa noite de hoje a encontrar esse sentido maior da nossa vida, que o Espírito Santo possa, através da pessoa de Jesus Cristo, nos revelar aquilo que é de fato a vontade de Deus para cada um de nós. Que, Senhor Jesus, nós te pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento e nesse momento também, aí na sua casa, o Espírito Santo possa habitar através dessa live. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos também a intercessão de Nossa Senhora, a nossa Mãe, que ela possa nesse momento nos ensinar a verdadeira vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Teresa e São João Bosco, rogai por nós. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A gente vai ver um pouquinho mais pra cá, pra você pegar o Instagram aqui. Isso, galera do Instagram. Vocês veem a Amandinha mais de perto aí. Vamos partilhar então da palavra de Deus. A Amanda vai ler a palavra aí. Pessoal da comunidade, atenção aí pra vocês colocar aí, pra gente aí, o Salmo. Salmo 40 ou 39, né? Dependendo aí da tradução, é o Salmo 40 ou 39. Aí. No versículo 7 ao 9. Então, Salmo 40 ou 39, dos versículos de 7 a 9. Diz assim: Não queres sacrifício nem oferenda, mas abriste os meus ouvidos. Tu não pedes holocaustos pelo pecado. Então eu digo: aqui estou, como está escrito no livro, para fazer a tua vontade. Meu Deus, eu quero ter a tua lei dentro das minhas entranhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós trouxemos então esse salmo para o dia de hoje, para essa reflexão.
de ser protagonista na própria vocação, né? Na vocação. A gente já vem fazendo um caminho aí, né, de partilha, de discernimento de vários temas vocacionais ao longo desse mês de agosto, que foram, por sinal, muito ricos. E é pra gente também aqui, quando a gente faz essa partilha, é um crescimento muito grande, né? A gente não tá aqui só falando, só querendo ensinar algo. Mas se compromete, né, meu? Porque a gente fala aqui, cara, nossa. A gente vai se comprometendo a cada live e a gente vai se despojando, se descobrindo a cada live também. Porque muitas vezes a gente não consegue parar para refletir aquilo que nós vivemos, né? Não digo isso só como missionários, não, mas a realidade de quem está aí, uma dona de casa, às vezes muitas coisas para fazer dentro de casa, o trabalho, né? Hoje é tão mais corrido, né? Só a questão de distanciamento, é uma preocupação, é isolamento social, e é preocupação com tantas situações que hoje nós vivemos, que às vezes esse tema vocacional poderia até ter passado assim despercebido. Mas pela graça de Deus nós temos reservado esse tempo para que a gente possa fazer essa reflexão. Então nesse salmo a gente trouxe justamente para que a gente possa trazer a consciência, trazer a nossa luz da nosso entendimento, esse protagonismo, né, gente? Eu fiquei pensando assim, quem é o protagonista da nossa vocação, né? Até no vídeo que a gente fez pro convite, aliás, que eu fiz pro convite dessa live, eu fiz questão de usar um filtro ali do Instagram que parece assim, o meu rosto comum e vários assim em volta, né? Porque muitas vezes na nossa vida a gente vive justamente dessa forma, né? Eu até estou aqui no fundo, mas aqui pela minha frente, se eu tô na escola, se eu tô lá na faculdade, eu fico de um jeito. Se eu tô na comunidade é de outro, se eu vou em tal lugar é de outro. Então, ser protagonista da vocação é, em primeiro lugar, a gente ter a consciência de que nós precisamos, não por uma obrigação, não por uma imposição, mas por uma necessidade nossa de sermos a mesma pessoa em todos os lugares, né? Porque senão exige de nós assim um esforço muito grande e insustentável, né? Eu fico de um jeito na comunidade, aí vou em tal lugar, eu fico de outro, aí vou em outro. Aí eu mudo meu jeito de ser, o meu jeito de falar, esse famoso efeito camaleão que vai mudando e chega num momento, chega num ponto da nossa vida em que dentro de nós existe um vazio muito grande, né? Se nós não adquirimos, se nós não assumimos o protagonismo da nossa vocação, da nossa vida, desse chamado, né, que Deus nos faz a realizar a cada dia. E o salmista vem dizer justamente isso, né? Deus não quer um sacrifício de corresponder assim a cada necessidade de alguém, assim, se ele quer que eu agrade, eu vou agradar. Se o outro quer que eu brigue, eu vou brigar. Se o outro quer que eu fale, eu vou falar. Se o outro... É da gente, justamente, o salmo aqui, ele provoca que nós sejamos verdadeiros, né? Eu vou relembrar mais uma vez, o pessoal que não conhece ainda o nosso canal no YouTube. Vai lá no YouTube. E veja essa outra live, né, sobre a verdade de quem nós somos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nessa live, o Maurício e a Karina disseram muito dessa verdade de quem nós somos. E se nós quisermos de fato ser protagonistas da nossa história, nós precisamos dessa verdade. E aqui também é muito interessante o que o salmista nos traz, que ele fala assim, então eu digo, diante daquilo que Deus não quer, tipo, o salmista colocou aqui, Deus não quer sacrifício, Deus não quer oferenda. Eu imagino assim, a pessoa se perguntando, então Deus quer o quê, né? Se existem regras, se existem leis, então se não é só isso que Deus quer, Ele quer o quê? Daí a gente vê a resposta aqui do salmista, então eu digo, aqui estou para fazer a tua vontade. E o estar aqui é justamente o estar, é o ato de uma pessoa, é o ato de uma verdade assumida, é o ato de um desejo assumido de dizer para Deus, eu tô aqui para fazer aquilo que é a tua vontade, ainda que eu tenha que passar por situações, ainda que eu precise ir alterando o meu jeito de encontrar as situações, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade e trazer além das minhas entranhas, né? Isso para mim assim veio de uma forma muito profunda, porque não é justamente assim de uma lei imposta, né? Mas eu quero ter a tua lei. Então a gente percebe aqui que o salmista usa a primeira pessoa, ele usa assim, sou eu que estou falando, né? Quando a gente fala em nós,
fica assim, nós quem, né? Eu lembro até uma história que o Padre Léo, não sei se foi o Padre Léo que contou ou se eu ouvi em alguma pregação, diz que um filho foi comentar com ele, né? Falaram que o senhor tá bravo por causa disso. Aí o Padre Léo perguntou assim, mas quem falou? Não, falaram. Ele falou, então não quero saber. Aí, num primeiro momento, quando a gente ouve uma situação dessa, pensa assim, poxa, mas ele estava indo lá para tentar ajudar a resolver, né? Mas não identificou, né? Então, a gente percebe assim que a nossa sociedade, isso é uma questão que a gente tem trazido muito próxima assim, para a nossa realidade, que a nossa sociedade tem tirado essa identidade, né? De quem nós somos, de filhos e filhas de Deus, de que eu sou alguém, eu não sou parte somente de uma sociedade, eu não sou parte somente de uma comunidade, mas para que essa sociedade se forme, para que essa comunidade se forme, precisa de quem eu sou e precisa de quem o Ângelo é, precisa de quem você é. Então, para a gente assumir esse protagonismo, a gente precisa primeiro trazer a nossa história para o individual, é uma responsabilidade, eu assumo isso diante da minha vida. A gente percebe, gente, que a vida, o protagonismo da vida, a gente entrega a nossa vida, nas mãos de tantas pessoas, né? Essa liberdade que o mundo tem nos dito hoje é o grande risco, porque nós vamos perdendo o nosso protagonismo, nós vamos nos modelando de acordo às realidades que nos envolvem. E nós vamos perdendo a nossa verdadeira identidade, porque nós vivemos em um tempo onde há adaptações. Eu vou me adaptando às situações e realidades porque eu quero me integrar, né? Eu quero me integrar. Esse processo de integração, né? Eu vejo muito pela juventude, que é o primeiro processo assim que a gente vive extremo, né, de se integrar àquele grupo, as pessoas se modificando, as pessoas tentando se colocar para ser aceita. Ser aceita por quem, filho? Assim, né? Ser aceito por quem? Por que nós precisamos ser aceitos naquele grupo, daquelas determinadas pessoas, naquele determinado situação? Por que nós precisamos ser aceitos? Porque nós estamos procurando uma aprovação. Não dá para entender o porquê toda a nossa vida nós vamos vivendo em busca dessa aprovação. Eu preciso ser aprovado para me sentir dentro. Eu me lembro até, foi uma escola que a gente estava frequentando, eu vi muito, né, na realidade esse contexto acontecendo. Tinha uma menina nessa escola que ela era muito quieta, assim, sabe? Ela era muito quieta, ela era muito na dela. Sim, ela usava óculos, sabe? Tipo nerds, assim mesmo, assim, muito inteligente e tal. E ela sentava na frente, só que ela tinha uma inteligência, ela era muito inteligente, acima da média do pessoal. Só que a galera, pelo fato dela ser assim, a galera zoava muito ela, porque ela prejudicava a sala inteira, que nem a Amanda faz na psicologia, galera. A Amanda faz isso sendo a nerd da sala, e claro, tá certo, tem que fazer as coisas mesmo. Quem não faz nada, né? Tá perdendo tempo. Mas, brincadeira. Gente, aquela menina, cara, ela tava lá na frente, tudo certinho, legal, bacana. Aí a gente foi fazendo as missões na escola, e o peso da galera, pra ela não se sentir ali junto com o pessoal. Ela precisava estar junto com aquela galera, com outras meninas. E daí a gente vai vendo a transformação daquela jovem, ela tinha uns 12 anos mais ou menos, a gente vai vendo a transformação, né? E daí chegou no final do ano, quando nós olhamos assim, né, bruscamente para ela, assim, caramba, será que é a mesma menina? Só que tinha um porém, ela estava no grupo das outras menininhas ali, tudo, né, aquele jeitinho delas, ela estava naquele grupo, cara, mas era perceptível que no olhar dela, a pergunta é aquela: o que eu estou fazendo aqui? Ou seja, não assume um protagonismo, não assume o papel da sua história. Por quê? Porque está cercado, porque está sendo envolvido pelaquilo que está à sua volta. Quando nós
não reconhecemos aquilo que nós somos diante, não da sociedade, não diante nem mesmo, gente, dos nossos familiares, mas nós precisamos reconhecer quem nós somos diante de Deus. Pelo olhar de Deus, o que Deus, quando ao me criar, desejou. O que Deus, quando me criou nesse mundo, Deus me colocou, principalmente eu de jeitão, falo tudo atrapalhado, né? De jeito agitado, mas eu dentro da minha vocação, dentro do meu chamado, dentro da minha missão, eu muitas vezes eu me peguei tentando ser outra pessoa. E quando eu encontro esse jeitão e falo, meu Deus, né, que é esse jeitão mesmo, porque esse jeitão tem um papel fundamental em determinada missão. E daí eu falei, nossa, olha só, cara. Quando a gente descobre, gente, o porquê Deus nos fez desse jeitão, né? Não estou falando assim coisas que não podemos mudar, mas na nossa identidade, aquilo que nós somos de caráter, na nossa aquilo que é peculiar de cada um de nós. Falei bonito agora, né? Falei bonito. Peculiar de cada um de nós, né, cara? Meu, é essa essência, é isso. É a vontade, é aquilo que Deus sonhou para você, você não pode perder. Você não pode deixar que as pessoas roubem de você aquilo que é precioso. E é por isso que a gente está falando de protagonismo na vocação. Porque essa identidade é aquilo que realmente é de valioso. Principalmente é de valioso porque foi Deus que nos deu, foi Deus que nos fez, foi Deus que nos criou. Quando a gente fala dessa questão do protagonismo, o Ângelo falando que eu estava me lembrando, né, diante dos familiares. É um fato antigo, mas que eu vou trazer também para a atualidade. Quando em 2006 eu fiz o retiro, né, do Alicerce, eu senti esse despertar da minha vocação, mas até então eu não sabia o que era isso, né? Para que Deus está me chamando? Começou esse questionamento dentro de mim. E ali naquele período em que eu me decidi vir para a comunidade, que eu decidi assumir a minha vocação, era um período assim em que era decisivo da minha idade, né? Eu estava terminando o curso de enfermagem, já tinha uma perspectiva, um planejamento de vida assim para alguns anos à frente, totalmente estabelecido, e a minha família estava crente que eu ia corresponder àquele planejamento. E eu também, até o momento em que eu encontrei a verdade de quem eu sou. E naquele encontro, naquele retiro, Deus não me revelou toda a verdade, Ele me provocou. Falou, olha, eu tenho algo diferente que vai te realizar muito mais. E lá eu decidi dar esse passo. Foi a partir daí que eu comecei a descobrir essa minha verdade e aquilo que o Ângelo falou. O que mais eu poderia fazer de diferente, né? Deus me escolheu desse jeitão que eu sou também. Eu falo pouco, às vezes eu falo demais, às vezes eu falo um pouco difícil. É dessa forma, é desse jeito, e é claro que diante da nossa realidade, diante do nosso cotidiano, quando nós nos identificamos, quando nós encontramos essa verdade da nossa vocação, do para que Deus nos chamou, a gente vai caminhando, né? Isso não vai sendo assim, tá aqui a sua verdade, pronto, acabou. Não, a gente vai descobrindo a cada passo, a cada novo desafio, a cada sofrimento, a cada realização. E hoje eu percebo que olhando atrás, há quase 11, 12 anos de vida consagrada, que eu sou outra pessoa. Não digo outra pessoa assim de ter me mudado totalmente, mas assim, daquilo que eu assumi diante da minha vida. Hoje, se me falasse isso há 11 anos atrás, eu não acreditaria. Amanda, você vai estar se formando em psicologia, você vai ser a formadora humana da comunidade, você seria uma das primeiras a dizer sim à comunidade de vida, a doar a sua vida pela igreja, pelo povo de Deus, para resgatar o valor do ser humano, de ser filho e filha de Deus. Se alguém me contasse isso quando eu tinha 18 anos, eu não acreditaria, ainda daria risada da pessoa. Porque realmente foi uma descoberta da minha vocação, mas de quem eu sou principalmente. Desse desejo, dessa peculiaridade que o Ângelo falou, dessa questão assim essencial que cada um de nós temos.
Né? Há um tempo atrás, a gente estava refletindo, ainda nesse tempo de pandemia, aprofundando um pouco mais nessa questão do nosso carisma, das características e tudo mais. E eu fui pensando assim, né? Como que Deus me chamou a viver esse carisma na minha vocação? Porque a gente vive aqui em comunidade, existe, eu penso assim, numa árvore, né? O evangelho, a igreja é a raiz de quem é a comunidade em si é o caule dessa árvore e nós somos aquelas folhas. Alguns estão meio caídos, outro está meio quebrado, um está dando fruto, o outro não, um está brotando. Então, dentro dessa árvore que nós somos, como, né, uma analogia aqui para a gente poder conseguir imaginar isso, dentro dessa realidade, que galho dessa árvore eu sou, né? Qual é o fruto que eu estou dando, qual que é a folha que eu estou me mostrando, e não somente para aparentar, gente, não somente para admirar, né? Que a gente costuma ver a natureza como o belo, aquilo que revela a presença de Deus, para admiração. Mas existe, né, fazendo essa comparação, que eu quero trazer uma outra questão também. Existe nessa natureza, nessa árvore, nessa beleza, algo de essencial, falando especificamente de uma árvore agora, algo de essencial que existe no ser humano. Mas no ser humano existe algo de essencial que essa árvore não pode dar. A gente costuma fazer esses exemplos, costuma dar esses exemplos para a gente poder conseguir imaginar, né? Mas se a gente for parar para pensar, é uma experiência que eu fiz e eu tô elaborando ela ainda aqui, mas eu vou trazer para vocês porque é algo que eu tô ruminando, sabe? Tô cada dia pensando um pouco nisso. Há mais ou menos um mês atrás, por isso que eu perguntei do Helder de quando ele veio pintar a cozinha, porque foi nesse dia que eu podei as roseiras, né? O Ângelo falou assim, nossa, já tá passando do tempo, a gente precisa podar. E eu nunca fiz isso, gente. A última vez que eu... dor no coração, nossa senhora, parecido. A última vez que eu fiz isso, eu cortei errado a flor e não deu nada certo. Aí eu falei, Ângelo, como é que faz? Aí ele me ensinou, ele falou assim, Amanda, corta lá no toco, precisa ser lá embaixo para ela poder se renovar e tudo mais. E eu fui. Aí quando eu tava podando, eu perguntei assim pra ele, será que quem poda com dó, a planta percebe? Porque assim, eu tava com muito dó e eu gosto muito das roseiras, né? É algo assim também que revela muita coisa pra gente. E quando eu podei aquela roseira, depois eu fiquei com um sentimento assim, foi, poxa, eu posso ter matado. Fazer, né, cara? Você não crescer nunca mais. Eu posso ter matado aquela roseira. Mas aí foi passando o tempo e eu tô tirando fotos da evolução dessa poda pra justamente eu perceber que muito mais do que essa roseira, né? Hoje eu tava observando ela ali fora e ela tá cheia de brotinhos, né? Tá de todos os lados, as folhas, elas ficam bem vermelhas antes de brotar a rosa, né? E eu fico pensando muito nessa questão desse protagonismo, por isso que eu trouxe hoje essa reflexão da roseira. Porque a rosa, diante da poda que eu fiz, ela não teve opção. Ela teve que florescer de novo. E até falar assim, a gente usa muito, né? Eu preciso regar para poder crescer, eu preciso cuidar e tudo mais. Mas a gente tem a roseira aqui num jardim que é mais próximo, que a gente até dá mais atenção. E a gente tem uma roseira que é lá no portão. E lá eu tenho certeza que ela não recebeu tanta atenção quanto essa daqui recebeu, do jardim, aquela que é mais próximo. Então eu quero trazer justamente esse exemplo da roseira para dizer assim, independente do cuidado que eu dispus para ela depois que eu fiz a poda, ela não teve opção e brotou. Porque enquanto existe vida nela, na raiz e tudo mais, brotou. Agora eu quero trazer isso para a nossa vida. Diante da poda, diante do sofrimento, diante dos problemas que a gente enfrenta muitas vezes e que vai causando esse escondimento, né? Você falando desse exemplo da menina, você vê que ela foi se escondendo atrás daquela máscara, atrás daquela identidade, atrás daquele grupo e que depois de um tempo não deu para saber mais quem ela era. Então percebe que mesmo a gente fazendo essa identidade, essa identificação de flor e pessoa, dentro de nós, gente, existe algo que é fundamental e que só o ser humano tem, que é justamente essa capacidade de escolher o que nós vamos fazer diante das situações. Aquela roseira diante da poda, ela não pôde escolher. Ela não podia falar assim pra mim, não corta. Eu fui lá e cortei.
Ela não pode falar assim agora, não quero mais crescer. Ela vai ter que crescer porque debaixo dela tem uma força que vai provocando isso. O ser humano não, ele tem essa capacidade. E ele pode tanto dizer sim ou ele pode dizer não. E essa questão do protagonismo é fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas. Né? Se em algum momento você já ouviu alguém dizer assim, eu já não encontro sentido para a minha vida, eu já não vejo mais sentido diante desse sofrimento, eu já fiz tudo o que eu podia, eu não acredito mais. Esse desacreditar da vida, essa falta de sentido, gente, com certeza, eu digo assim com uma tranquilidade muito grande, que é de que a gente ainda não deu tudo que nós podemos dar. Porque diante daquilo que nós somos, se nós olharmos para as nossas raízes humanas, se nós olharmos para o desejo daquele que nos criou, vai existir possibilidade até o último segundo de vida. E vai existir também a liberdade, que é essa liberdade verdadeira, de nós dizermos sim ou não a esse projeto. Então, diante dos sofrimentos que a vocação muitas vezes traz, né? A vocação de ser família, a vocação de ser missionário, a vocação de ser leigo na igreja, a vocação que você assumiu, diante de todas essas dificuldades, você pode, como salmista, ou só pensar nos sacrifícios, só pensar nos holocaustos, ou você pode dizer, eis que eu venho fazer com prazer a vossa vontade. Porque diante desse nosso despojamento, a gente vai percebendo que não depende de Deus aquela voz assombrosa, né? Que muitas vezes a gente imagina que vai acontecer. Voz, né? Espera-se uma manifestação extraordinária, né? O nosso fundador costuma dizer, o extraordinário se revela no cotidiano da vida. E é esse extraordinário que a gente precisa justamente descobrir no nosso dia a dia, né? A nossa relação com Deus, né? Diante do tempo, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, onde é outra realidade, é outra cultura, são formas hoje de vivenciar hoje muito diferente do que nós passamos. A evolução humana, ela de 50 anos para cá, é uma coisa absurda do que se evoluiu. Se a gente pegar a história da humanidade, pegar a evolução, a gente vai perceber que quanto o desenvolvimento demorou para chegar até, vamos dizer, 50 anos atrás, nas descobertas da tecnologia e tal. E quando se descobre a tecnologia, a evolução, tudo isso, a vida ela se torna muito diferente, né? A vida se torna então num dinamismo de informações, de conhecimento. O mundo se torna um mundo que se conecta, né? Então a gente... Nós não estamos preparados. É muita coisa que entrou. E tudo isso se misturou diante daquilo que era, né, palpável, que era seguro na nossa vida. Então, por exemplo, a vida era muito segura, porque não se vinham coisas de fora. E, gente, com tudo isso, nós precisamos, então, a nossa relação com Deus, ela exige uma maturidade ainda maior. Ela exige de nós uma relação que sai dessa poética para uma forma real, de uma forma de protagonismo. Por quê? Porque nós, até a catequética, né, que nós vivenciamos aí, era uma catequética bem lúdica, né, bem assim, ilustrativa da realidade cristã. A gente até falou da anunciação, né, da imaginação da anunciação. A gente olha para toda essa realidade, mas hoje, com o mundo que nós temos hoje, com o conhecimento, com a evolução, o Evangelho, a palavra de Deus, a presença de Deus em nosso meio, ela precisa ser descoberta de uma forma muito mais madura. Nós precisamos ter esse encontro com Deus hoje, é por isso que a Amanda vai falando dessa simplicidade da vida, e aí está o segredo da vocação, né? De olhar para o cotidiano da vida, olhar para aquilo que nós vivenciamos diariamente e encontrar nesse ordinário, nessa sequência da vida que acontece, algo extraordinário. Ali está uma revelação de Deus e não mais aquela espera daquela voz, que nem Moisés na sarça. A Rosa, né,
talvez seja uma forma lúdica de colocar a sarça ali falando com Moisés, aquilo que ardeu no coração de Moisés. Mas tenho certeza que a experiência com a roseira também é a mesma voz que ardeu no coração de Moisés. E a forma que a palavra tem de ilustrar isso é colocando poeticamente essa voz de Deus que falou. E é por isso que nós nos confundimos, porque nós deixamos o protagonismo da nossa vocação na responsabilidade de Deus. Nós colocamos todos os nossos deveres, aquilo que nós precisamos realizar, na responsabilidade do Pai. Esperando essa voz poética nos chamar: filho, você vai ser padre. Nós esperamos Deus falar: filha, você vai se casar com tal pessoa que mora no número 312 da rua tal, cabelo assim, A gente fica esperando essa revelação de Deus. A gente fica esperando hoje, nós vamos nos mistificando tanto que nós queremos só através da oração descobrir qual é a vontade de Deus, sem se colocar a caminho. Que Deus fale conosco, que nós vamos entrar no quarto, fechar os nossos olhos ou num grupo de oração, e que naquele momento alguém vai rezar por nós e vai falar assim: olha filho, Deus tem uma palavra para você, é para você ir para a comunidade alicerce, viu? Nós estamos esperando isso. E nós não estamos enxergando esse caminho que cabe a nós percorrer. Existe um caminho, gente, que cabe a nós, que é justamente o que o Salmo vai falar, que é abrir os meus ouvidos, e a partir dos sinais que Deus vai me dando, eu vou descobrindo aquilo que Deus quer. E é por isso que é algo que não tem fim, é o que nós vamos carregar a vida toda. É uma descoberta, mas é preciso ouvir, é preciso colocar-se à disposição, ouvir a voz de Deus. Aí vamos entrar na poética de novo. Gente, ouvir a voz de Deus não é a Amanda tá andando ali no quintal e Deus de repente abriu o céu e sai uma voz e falando para ela: filha amada minha. Não. Ouvir a voz de Deus é estar atento nos sinais diários que Deus coloca na nossa vida. É estar atento dentro da sua casa, como no relacionamento do seu pai e da sua mãe. Sabe, o sinal de Deus muitas vezes no matrimônio é aquela situação que você enxerga dentro da sua casa, de briga, de violência, de discussão, e ali está um sinal de Deus para que você escolha bem o namorado, e daí está a sua vocação aí, e daí você sai para a rua e você vai procurar aquelas mesmas pessoas que têm características das pessoas que te machucam dentro da sua casa. E daí você fica assim: nossa, mas eu pedi tanto para Deus uma pessoa boa, e daí apareceu isso daí. Mas por quê? A gente fica esperando uma voz de Deus do alto, e a gente não consegue abrir os nossos ouvidos e entender o contexto da nossa vida. É preciso parar, é preciso olhar para a nossa realidade, é preciso tomar posse da nossa vida. E é por isso que a gente começou falando, de não deixar a tua vida ser influenciada pelas pessoas. É preciso tomar posse da sua vida, para que olhando para a tua vida, você identifique aonde Deus está falando comigo. E quando a gente faz esse movimento de tomar posse da nossa vida, diante de um projeto de Deus, ele é muito diferente daquela pessoa, Eu sou assim, eu nasci assim, eu quero isso, eu quero isso, eu quero... É um movimento muito diferente de uma pessoa fechada para o mundo. Porque quando a gente faz esse movimento de descoberta da nossa vocação, de se colocar à disposição dessa descoberta, desse protagonismo, a gente sempre se lança para o outro, A gente sempre vai fazer esse movimento. Então, mais um ponto, assim, se nós pudéssemos, deixar um roteiro de descoberta, de assumir esse protagonismo da nossa vocação, um ponto essencial para que a gente possa desenvolver na nossa vida é justamente essa sensibilidade diante das situações, Porque, gente, é claro que a revelação de Deus acontece por meio de uma oração. Sim, nós já fizemos experiências muitas dessas, mas não é somente nesses momentos.
Deus, ele, né, eu não sei se é um salmo, mas Deus nos formou um corpo para que pudéssemos habitar nesse mundo. Então não é só a questão espiritual que a gente tem que tomar, né? Mas mesmo que nós escutemos a voz de Deus na oração, cabe a nós o sim. Sim, e diante dessa revelação, Deus revelou, mas... E daí? E daí? E agora, o que eu vou fazer com isso, né? Então, quando eu trouxe esse exemplo da roseira, foi justamente por isso que ali Deus me provocou. Falou assim, mano, tá bom, você percebeu que a roseira brotou, você percebeu que tem vida, mas e na sua vida? Que broto que você tá dando? Que flor que você tá oferecendo? Que perfume é esse que tá exalando aí da sua vida? Então, percebe que vai... para que a gente se provoque a cada instante de dar uma resposta nova, de dar uma resposta que nos transforme de novo, né? Se transformar, é até redundante falar isso, mas transformar já é mudar de forma e transformar de novo, porque Deus ele não se contenta com aquilo que nós demos ontem. Se nós estamos vivos hoje é porque existe algo em nós que pode ser melhor hoje. Existe algo em mim hoje que pode ajudar o Ângelo. Existe algo no Ângelo hoje que pode me ajudar. E é por isso que esse momento acontece, é por isso que essa live acontece. Porque se eu fosse fazer sozinha, seria totalmente diferente. Se ele fosse fazer sozinho, seria totalmente diferente. Mas o fato de nós dois estarmos aqui com você, partilhando sobre esse protagonismo, nos faz olhar para uma realidade comum entre nós dois. Então, essa sensibilidade diante da vida para que aconteça o protagonismo da nossa vocação é justamente a gente olhar esse ponto comum dentro da família, dentro da comunidade, esse ponto comum da sociedade. Qual é a preocupação maior? Né? Muitas vezes a gente fica preso, mas o meu sofrimento, mas a minha dor, mas o meu problema. Por isso que eu falei que o movimento é totalmente diferente, porque quando eu vou ao encontro desse protagonismo fechado, eu fico assim... mas eu passei por isso, mas o meu problema é esse, mas eu não sei o que lá. Se o Ângelo vem falar alguma coisa pra mim, você não sabe de nada do que eu tô passando. Mas quando eu faço esse movimento de protagonista da minha vocação, olhando para um ponto comum daquilo que Deus proporciona para nós, eu olho para o meu sofrimento e muitas vezes falo assim, nossa, o Ângelo precisa muito mais de mim do que o meu sofrimento. Às vezes eu tô dando muito mais atenção para algo, gente, que é desse tamanho na minha vida. Sendo que se eu der um passo para além desse pequeno, né, não estou diminuindo o problema de ninguém, pelo contrário, a gente percebe o sofrimento de cada pessoa. Mas se eu dou um passo para olhar além desse meu pequeno problema, eu posso proporcionar para o Ângelo um encontro com a identidade de quem ele é, e depois eu vou olhar para esse meu problema e vou falar assim, nossa, ele nem era um problema. Nem era uma situação difícil para mim. Nem era uma situação em que eu precisava estar sofrendo tanto assim. Porque eu olho para a vida do outro e percebo que existe na existência da outra pessoa, no fato de ele conviver comigo, apesar de todos os pesares, ele é a revelação de Deus para mim e eu preciso dessa relação. Eu estava estudando algumas coisas para TCC, para faculdade, enfim, eu encontrei assim, muitas coisas de João Paulo II. E João Paulo II traz muito essa questão de quem é a pessoa, né? A filosofia personalista, né? Que se fala. E assim, eu nunca tinha lido especificamente essa questão filosófica, né? Eu conhecia mais a questão do santo, do papa e tudo mais, que não se separa, era pura ignorância minha. Mas hoje, fazendo essa leitura, eu percebi assim, uma frase do papa, que eu não vou lembrar agora exatamente, mas... o ser humano, ele é potência e ele é ato, né? Potência, eu poder fazer alguma coisa. Mas eu poder fazer alguma coisa não me torna quem eu sou. Eu só me torno quem de fato eu sou se eu ajo. Então percebe que por que o Papa João Paulo II traz essa sustentabilidade para a igreja, né? Ele é um santo assim tão próximo de nós. Ele conseguiu fazer uma leitura dessa diante desse turbilhão de informações que ele também pôde presenciar, né, no tempo que esteve conosco nesse mundo. E ele traz justamente pra gente essa provocação, né? Não adianta só eu saber quem eu sou, eu saber que eu sei fazer alguma coisa, eu entender da Bíblia, eu conhecer Deus e eu falar tudo sobre Deus, se eu não me posiciono, se eu não ajo diante dessas situações.
Gente, eu estaria falando aqui e não produziria frutos nenhum na vida de ninguém e principalmente na minha. E daqui a um tempo eu seria uma pessoa infeliz porque eu seria uma falsa missionária, uma falsa pessoa. Então, diante dessa realidade, diante de tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, conheça, estude, pense, reze, mas haja de acordo com aquilo que Jesus agiu, né? Papa Francisco também tem uma frase que diz assim, ser protagonista é fazer o que Jesus fez. Então traz uma responsabilidade a mais, grande, né? Eu fiquei pensando assim, ser protagonista na vocação é fazer o que Jesus fez na vocação dele. E olha o que ele fez, né? A que ponto Jesus chegou na vocação? A gente reduziu muito, né? A gente, como humanidade, assim, principalmente como cristãos, a gente reduziu muito o nosso cristianismo em discurso, né? Sim. A gente reduziu muito nesse discurso. E a gente pouco vivencia, nós precisamos vivenciar isso que a Amanda está falando, o que Jesus vivenciou. Jesus vivenciou, aí sim a gente entra no sacrifício. Sim. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando Deus fala em nosso coração, né? Quando Jesus ia para o monte, Jesus ouvia a voz de Deus para se colocar à disposição. E Jesus ali fazia esse exercício de agir. E Jesus ia passando no meio das pessoas, e ali, aquele momento de passar no meio das pessoas, Jesus ia... Nossa, eu acho maravilhoso isso em Cristo, porque o que Jesus ia fazendo? Jesus ia resgatando aquilo que era o outro. Cara, olha que... Cara, ele ia resgatando aquilo que era da identidade do outro. Lázaro, sai para fora, volta a enxergar, levante, gente. Nossa, não se preocupe, o seu filho viverá. A febre passou. E tudo isso porque não é um milagrismo, não. Mas isso daí é a identidade do ser humano. É colocar aquela pessoa no estado de vida. Nós precisamos colocar a outra pessoa no estado de vida. Isso é protagonismo. Eu falo protagonismo, né? A gente lembra em futebol, né? Putz, cara, né? Os protagonistas do futebol. Então a gente vai vendo aí Champions League, aí as finais, os protagonistas da... E daí os caras entram ali e eles são protagonista daquele jogo. Ele faz com que todo mundo viva a vitória. Ele faz com que todo mundo viva aquela sensação. Ele traz todo mundo para o campo. Porque quando ele está ali no campo, a raça, o jogar, o suar a camisa, o não se deixar levar, ele traz todo mundo para aquele momento. Gente, quando nós assumir o nosso protagonismo, a nossa vocação, você que é pai, assumir o protagonismo paterno, é chamar todo mundo a vivenciar aquilo que você é. Eu sou pai. Eu vivencio isso. Aqui nós como missionários, em cada missão, em cada encontro, eu preciso fazer como Jesus Cristo. Eu preciso fazer com que as pessoas saiam para fora, vibram com aquilo que elas são. Fala, filho, você não é isso. Você é muito mais do que isso. É Cristo ia despertando isso nas pessoas. A Amanda ia falando, né? Ele está dando risada aqui, vai falando para as pessoas, nossa, e vai falando de um problema maior para você. Nossa, estou com dor de cabeça hoje. Nossa, você não sabe eu estava com dor de cabeça, dor no ouvido, dor no olho. Fala, putz, você quer consolar o outro com um problema pior. E não, gente, Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele andava no meio. Jesus caminhava no meio do povo, resgatando o valor de ser filho de Deus, que é o nosso carisma. Jesus fazia esse exercício. Então, seja protagonista da sua história. Saia da condição que você está vivendo hoje, se coloque a caminho. Faça o caminho que Cristo nos deixou, né? Aí sim, aí a gente entra no sacrifício. Porque, gente,
muitas vezes, olhar para as nossas necessidades, deixar um pouco as nossas necessidades de lado para amar o outro, é um sacrifício. E talvez hoje, no mundo individualista, no mundo egoísta, o mundo que nós vamos vivenciando hoje, sair de si para atender a necessidade de amar o outro naquilo que o outro necessita é um sacrifício. E se torna um sacrifício de alegria, né? Por mais que seja difícil muitas vezes, diante de uma discussão eu silenciar, diante de um problema, de uma briga, eu não me posicionar ali para não causar um problema maior, diante de um sofrimento que eu tenho dentro de mim, eu silenciar esse sofrimento para escutar o outro. Quando eu vejo o resultado desse sacrifício, gente, eu não sei nem dar nome para isso, mas é uma realização assim tão grande que a gente pode tocar um pouco, né? Há um tempo atrás eu questionava assim sobre aquela palavra de Paulo que diz, né? Completar os sofrimentos de Cristo na cruz. Eu ficava pensando assim, mas eu vou completar o quê? Já foi tudo, né? Eu ficava pensando, como assim eu vou completar, né? Daí eu até conversei com o nosso fundador, ele falou assim, é a gente atualizar esse sofrimento, é a gente poder fazer um pouco daquilo que Jesus fez hoje no nosso cotidiano. E hoje Jesus não pede, Deus não pede de nós mais uma morte de cruz. Ele pede a cruz de cada dia, ele pede o silêncio diante de uma discussão. Ele pede um passo a mais de falar assim, olha, eu preciso da sua ajuda. Ele pede de nós esse sacrifício de silenciar esse nosso mau gosto diante da vida, esse nosso mau humor diante da vida, essa nossa presunção de que eu sei tudo e você não sabe nada, né? Jesus pede esse protagonismo de cada um de nós na vocação. E quando nós encontramos, como eu disse, aquela verdade revelada pela nossa vocação, gente, a gente se alegra quando a gente encontra isso, né? Muitas vezes, assim, né, eu fazendo psicologia, eu percebo que os consultórios estão lotados de pessoas pedindo ajuda e ajuda e ajuda, porque justamente não aprenderam a fazer esses sacrifícios que elevam o ser humano. Né? É um sacrifício que fica assim, nossa, mas eu vou perdoar de novo, mas eu vou silenciar de novo, até quando eu vou sofrer desse jeito? Só eu? É só eu que dou, só eu que faço, só eu. A minha vontade aqui, né, a gente precisa assim buscar traçar esse caminho e percorrendo esse caminho, descobrindo esse caminho. Mas é esse passo necessário, gente. É só eu. E que seja só eu. E que manifeste através de mim que... Pensa bem, gente, se você fizer um sacrifício duro, né? Por exemplo, em casa todos os dias. Eu tento conversar com um depois que a briga acaba. Ah, não quero, é isso. Eu vou no outro dia, tento conversar com o outro. Não, é isso. Daqui a um tempo, todo mundo vai falar assim, mas por que ela fica perguntando? Por que acontece isso? Percebe que vai gerando um questionamento? Você não fica mais de uma imposição, vocês têm que parar de brigar. Por que isso? Você muda a forma de agir diante de uma situação e aquela sua forma de agir diferente de todo o contexto vai fazer assim nas pessoas, mas o que tem de diferente aí que ela consegue viver dessa forma? E foi justamente isso que foi me provocando ao longo da minha vocação. O que tem de diferente nesse modo de viver como Jesus pediu? De fazer esse processo de transformação, de oferecer um sacrifício e de ter a lei de Deus nas entranhas, gente. Quando a gente adquire essa maturidade de a lei ocupar um lugar em nós, que não é a lei do cumprimento, a lei do castigo, a lei da imposição, mas a lei, assim, realmente eu preciso dessa lei para que eu seja mais eu, a lei do amor, a lei do que Cristo nos ofereceu, a lei desse despojamento total que escancaradamente Jesus fez ao assumir o protagonismo da vocação dele. Então que seja para nós esse exemplo, né? Não estou dizendo aqui para morrer crucificado, mas quais são as cruzes que nós precisamos nos colocar todos os dias para que esse protagonismo aconteça? Se Jesus não tivesse assumido o protagonismo na vocação dele, eu tenho certeza que nós não estaríamos aqui hoje. Então, quais são os frutos? Né? A gente não tem noção de quais são, mas eu fico, né, na esperança disso, de que
fruto eu estou dando diante do protagonismo da minha vocação? É uma responsabilidade, é uma provocação, é um desafio, mas é a plena realização de quem eu sou no dia de hoje, de poder assumir a minha cruz, assumir o protagonismo da minha vocação e poder dizer para vocês que eu sou muito feliz vivendo dessa forma. Diante dessas descobertas, diante dos sofrimentos que muitas vezes a gente enfrenta, mas diante das realizações, né? A gente no começo partilhava de tudo aquilo que Deus tem feito nesse tempo de pandemia, e assim, é difícil comparar, mas diante de um problema que a humanidade tem enfrentado, que nós aqui em Pindamonhangaba também temos enfrentado, a mudança de rotina, a mudança de hábito, diante de tudo isso, além disso, a gente assume a nossa cruz e Deus se manifesta, Deus nos ampara, Deus nos sustenta em todos os sentidos. Então, gente, é muito mais do que somente um sacrifício por sacrifício, um sofrimento por sofrimento. Assumir o protagonismo da vocação é ser feliz a cada dia. É isso aí, pessoal. Para encerrar, não quiseste sacrifício nem oferta, mas abristes meus ouvidos. Escute a voz de Deus. Peça para que, se você não compreende aquilo que Deus está tentando te dizer, peça para que o Espírito Santo venha em auxílio às suas fraquezas. Peça para que o Espírito Santo te ajude a entender ali nas entrelinhas da vida qual é a vontade de Deus para a sua história. Quais são os passos, quais são as decisões, quais decisões que você precisa tomar, quais são os passos que você precisa dar. Peça para que o Espírito Santo, talvez Deus tenha te mostrado, Deus tenha falado, talvez Deus tenha gritado, mas você não consegue se atentar, você não consegue discernir qual é a voz de Deus para a sua história. Então, peça essa ação do Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo te revele aquilo que Deus tem soprado nos seus ouvidos. Amém. Amém. Gente, até sexta-feira na nossa próxima live. Um grande abraço a todos vocês aí que estiveram com cada um de nós aqui da comunidade aí. O pessoal que esteve no Facebook, o Lindo, o Celinho, o seu Audálio. Eu vou me atrever de ir ali. Vamos ali. A Caroline ali. A Tereza da Doce Mãe de Deus da comunidade. E tantos outros aí que apareceram aí, que nos acompanharam, né? Deixa aí sempre seus comentários. Cada live é um momento assim de crescimento para nós, né? Para nós, comunidade, também para vocês. Conte com a comunidade Alicerce. Seja colaborador desta obra, né? Você que ainda não colaborou com o Alicerce, não conhece ainda os nossos trabalhos, não conhece ainda a nossa missão. Nós somos missionários, nós vivemos hoje da providência, né? Aquilo que Deus nos dá através da venda dos pães de mel, através das pizzas, sócios, pessoas que doam mensalmente, né? Mensalmente aí, pessoas que doam o valor que podem para colaborar com esta missão, pessoas que ajudam nas nossas obras, com o nosso carnê, tantos meios aí de você fazer aí com que o evangelho chegue nas outras pessoas, né? Talvez você está aí, eu quero ajudar, né? Eu queria fazer tanta coisa e não posso. Ajude uma instituição, ajude uma comunidade, para que, ajudando essa comunidade, você está fazendo com que a palavra de Deus chegue no coração das pessoas, né? É para isso que é o investimento, né? É para isso que é a doação, né? Para que o evangelho chegue através das redes sociais, através das missões, no coração de cada uma das pessoas. Amém. Seja protagonista da sua vocação. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau, galera. Fica com Deus. Até sexta-feira. Sem falta, hein, gente? Até mais.